Oi, meu querido, minha querida, tudo bem? Você que ainda não ouviu falar do EGDcast, vai aí uma dica valiosa. Esse aqui, o EGDcast, é um canal de comunicação que eu gosto muito de dizer que é um telefone sem fio do bem, onde buscamos levar informações robustas sobre palestras, conversas, grupos de apoio para pessoas que cuidam de quem cuida, que envolve mulheres, homens, crianças, padrinhos, madrinhas, né? Gêneros. Aqui a gente não olha para o gênero, ou para o sexo, ou para a idade, né? Aqui todo mundo tem seu lugar, tem sua vez e tem sua voz. A sua opinião importa. Então, nós cuidamos de quem cuida. Porque muitas vezes você que é forte demais necessita desse olhar, necessita desse cuidado, porque todo mundo te olha como uma fortaleza, como uma coisa que é intransponível, que é inabalável. E não é. Todos nós precisamos de ajuda, precisamos de apoio, de pegar na mão de alguém ou de olhar nos olhos de alguém e sentir segurança. Pelo menos um olhar assim, vai lá, tá certo, continua. Então aqui no EGDcast você vai encontrar esse apoio, seja com profissionais de nutrição, psicólogos, advogados. Hoje, em especial, temos aqui no EGDcast a presença de uma querida, de uma pessoa maravilhosa, da ilustre Janira Laranjeira, hoje delegada de polícia, né? Há 11 anos, pós-graduada no enfrentamento à violência doméstica, familiar contra a mulher, pela UFG, da Federal de Goiás, né, doutora? Direito Público, pela Unemate, em Gestão de Segurança Pública, pela IFMT. O currículo é gigantesco, vocês não têm noção de com quem nós estamos falando aqui. Então, o que ela mais tem para nos passar aqui, que vai te engrandecer, que a trajetória dessa mulher incrível que está aqui hoje, que eu estou gaguejando, eu estou nervosa, porque é uma honra recebê-la aqui. Eu estou inebriada, gente. Eu chorei muito ontem, eu estou emocionada. Eu falei com todo mundo assim que pedi para as meninas hoje que estavam me maquiando que caprichasse para que não saísse, porque eu tenho uma história com ela, né? Olha a doutora Janira, prestem bem atenção, corram, vão lá no YouTube, no @podcastrocast, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não percam doutora Janira Laranjeira, que comandou a Delegacia Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Crimes Sexuais, de atendimento 24 horas em Cuiabá. E ela se dedicou intensamente à proteção e apoio às vítimas. Hoje, além dessa atuação direta dela na delegacia, ela é palestrante e compartilha os seus conhecimentos, que são muito robustos, não são conhecimentos rasos. Ela é uma pessoa super acessível. Ela é humana, ela é fantástica, ela é brilhante. Você faz um convite para ela, ela prontamente se dispõe a ajudar as mulheres em risco, as pessoas de gênero que hoje também são consideradas fragilizadas, em risco. Ela está aqui para falar, para abordar sobre a importância de proteger e empoderar mulheres em situações de vulnerabilidade. Doutora Janira, seja muito bem-vinda ao EGDcast. É com muita honra que eu te recebo hoje aqui. Seja muito bem-vinda. Olha, muito obrigada pela apresentação, doutora Tati.
Quero agradecer o convite, quero também dar as boas-vindas a todos os interlocutores, todos os internautas que estão aqui atentos a essa comunicação do bem. Parabéns pela iniciativa, por manter um canal tão importante que traz luz e traz informação às pessoas. Então, eu quero dar aqui, estou aqui para servir de instrumento e, mais uma vez, né, compartilhar conhecimento e experiências que pode salvar vidas. Obrigada pela sua presença, doutora. E, gente, eu acho que esse podcast hoje vai ser curto. Nós precisamos fazer um roteiro hoje para poder não dispersar, porque é muita coisa. Mas vamos tentar manter aqui o roteiro, né, doutora? Vamos sim. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar sobre a princesa, sobre a família? Ou vamos direto para o assunto? O que você acha? Fica a seu critério, né? Quer falar como nós nos conhecemos, né? Nós temos uma história. Temos, vai lá, conta. Temos uma história, eu tenho uma princesa, ela tem um príncipe, e então os nossos príncipes, nossas crianças se cruzaram, né, na escola. E também dividir o palco em uma encenação de final de ano da Branca de Neve, né? Do conto de fadas, contos de histórias infantis, a Branca de Neve, em que a minha princesa Rebeca foi a Branca de Neve e o Daniel, príncipe da Tati, foi aí o príncipe da Branca de Neve. A gente sabe que a vida, a verdadeira vida, onde a vida acontece dentro de casa, não é um conto de fadas, né, doutora? Então, hoje nós estamos aqui para trazer luz, para dizer, para desmistificar, para não romantizar, para falarmos para as mulheres que essa romantização dos relacionamentos, em que nos foram passado lá na nossa infância, de que nós somos a doçura, a harmonia do lar. Nós somos sim. Nós precisamos de um homem provedor. Eu sou a favor disso. Mas nós precisamos também entender dos nossos direitos. Exatamente. Nós precisamos saber entender dos nossos limites. Nos posicionarmos, né? Então é isso, é sobre isso hoje o nosso diálogo, né, doutora? A gente quer falar para as mulheres quanto é importante nós construirmos crianças, nossos filhos, com essa educação, esse romance, esse respeito entre homens e mulheres, mas a gente também precisa falar da realidade, da dura realidade que a mulher enfrenta, para que essa história não se repita. Sim, exatamente isso. Que delícia, né? Vamos voltar para os pés no chão. Vamos começar. Vamos fazer como se fosse um bate-bola, né? Vamos lá. Vamos fazer as perguntas e a gente vai fazendo né? Como se fosse uma sabatina. Vamos lá. Espero responder. Será que vai dar certo isso aqui, Jean? Vamos lá. Doutora Janira, o que é violência doméstica? Como a violência doméstica se manifesta nos relacionamentos? Bom, é uma pergunta bem abrangente, né? Se a gente pegar para falarmos o que traz a letra da lei, a Lei Maria da Penha, ela estabelece qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, de desrespeito à integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher. Ocorre que essa lista trazida pela legislação, ela não é uma lista taxativa, ela é exemplificativa. Então, eu tenho a lesão corporal, que é a agressão física, né? Afronta a integridade física. Que aparece os machucados. Onde a gente tem aí, visualmente, a gente consegue detectar o hematoma, a lesão, o machucado, ou até mesmo como que eu posso... Mordida? Um trauma, né? Um trauma de osso ou de nariz, de ossos, né? Que existem, né? E também a violência psicológica, muitas vezes, que tá aí, não visível, mas que a gente vivencia, não é visível a olho nu, mas a gente consegue visualizar nas características e comportamento dessa mulher,
ou, lógico, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está caracterizando, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente está ali restringindo a aplicabilidade ao gênero feminino, né? Então, a pessoa do sexo feminino e a pessoa que se identifica com o gênero feminino. Então, a que é uma modalidade nova, né, doutora? Até me perdoa por estar assim, agora assim, foi agora, é bem muito novo isso, então, né? O STJ ele já tinha pacificado a aplicabilidade nas mulheres trans e nas pessoas que se identificam com o gênero feminino. O que a gente está vendo agora de uma decisão que talvez a senhora esteja falando, do STF agora, recente, é da aplicabilidade da medida protetiva para o casal homoafetivo. Exatamente isso. A medida protetiva, porque a gente tem que pensar que as consequências do descumprimento, por exemplo, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ainda continua para o gênero feminino. O que aconteceu ali foi uma interpretação analogia. Por analogia. Para conceder os efeitos da medida protetiva para os casais homoafetivos entre homens. Tá? Entendi. Então, assim, não é a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, porque se a gente aplicar a Lei Maria da Penha, até o descumprimento da medida protetiva deveria ser aplicada, quando não é verdade, nesse caso, nessa decisão do STF. Tá bastante debate aí, ainda no mundo jurídico, né? Mas é isso que o STF veio pacificar. Ok, muito obrigada, doutora. E como ela começa, assim, se manifestar nos relacionamentos, assim, né? Vamos lá. Justamente, eu costumo dizer que a porta de entrada é o enfraquecimento, é a fragilidade da saúde mental da mulher. Então, a mulher começa a sofrer violência psicológica. É aí que ela começa a ser vítima, a porta de entrada para uma violência física. Dificilmente o agressor ele já começa violando a sua integridade física ou violando a sua integridade sexual. Muitas vezes ele começa violando a sua integridade psicológica, te desrespeitando, te diminuindo, te fazendo entender que você não tem direitos, que você não tem voz, que você deve se calar, porque quem é o provedor do lar é ele, quem mantém, quem banca é ele que é o homem, ele que manda. Tudo estruturado aí em uma educação que nos foi dispensada, né? Estou dizendo já de uma sociedade, de uma cultura de que nós devemos obediência ao homem, né? Até 2002, o nosso Código Civil ainda dizia do poder pátrio poder. E só em 2002 que nós estamos falando do poder familiar. Então veja que vem reconhecendo aí em que peça a Constituição já dizer de direitos e deveres somos iguais perante a lei, né? Mas a gente sabe que na prática a gente não vivencia isso. Mas é uma evolução. Então, a porta de entrada para as violências, ela é a violência psicológica. Então, é quando a mulher, ela se fragiliza, ela se diminui, ela tem a sua autoestima abalada, ela é proibida de frequentar, de romper com sua rede de apoio, frequentar a casa dos seus familiares. Então, ela começa num relacionamento amoroso e ela se isola, ela vive aquele amor de uma forma tão intensa, né? Porque assim, ele vira um príncipe inicialmente, né? Justamente. Inicialmente, ele supre todas as carências e necessidades. Parece que, eu não sei como, mas eles adivinham tudo que a gente quer. Mas é bem assim mesmo, né? É bem assim mesmo. Então, ele te enche de amor, ao mesmo tempo que ele te enche de amor, a gente tem uns perfis aí de relacionamento. E quando eu falo perfil de relacionamento, eu não estou falando só de comportamento masculino, não. Esse perfil de relacionamento existe comportamento, estou dizendo do comportamento masculino e feminino. Porque existem mulheres assim também, né? Então a gente tem aí o perfil narcisista,
que é esse príncipe que se inicia aí dentro de um relacionamento, suprindo todas as necessidades e te isolando da sua rede de proteção, né? Então, da sua família. Então, é essa pessoa que te envolve emocionalmente e que você acredita ser mesmo o homem da sua vida, e você se entrega. E você acaba, aí começa uma outra fase, né, desse relacionamento abusivo, que é a fase em que ele vai te desvalorizar. Então, você começa a ser criticada sutilmente, depois já escancaradamente, você sofre as críticas, é na sua fala, é porque você se embriagou, o que era normal dentro de uma relação, né, de uma convivência saudável, ou de falar alto, ou de ter ingerido bebida alcoólica, ou de ter vestido tal roupa, você já é ridicularizada. O seu sorriso, que era lindo, já vira gargalhada escandalosa. Isso. Então, você já começa a ser podada, né? E aí você vai entendendo que você precisa mesmo se conter, porque ele é um príncipe, porque ele é muito envolvente. Eu não vou encontrar um homem igual a esse nunca, que me dê flores, que me abre a porta do carro, que carrega as compras, que me dá presentes, né? Porque no começo é assim. E aí começa as demais fases do envolvimento. E aí vem a violência psicológica, a violência física, ou então a violência psicológica, ela começa a se agravar, porque a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela se intensifica na gravidade e na frequência. E aí ela começa a se agravar no sentido de eles já não são mais só verbais, ele já começa a destruir os objetos que integram a casa. Então ele já quebra o copo, ele já chuta o cachorro, ele já mata o gato, ele quebra a porta, e ele demonstra a sua força e o seu poder. Por quê? Para te intimidar. Para você entender que quem manda aqui sou eu. Sou eu que mando, né? Mas logo que ele acaba de cometer essa atrocidade, ele já é um príncipe, ele já muda a personalidade. Pede desculpas? Não, nem sempre pede desculpas. Muitas vezes até é como pede. se nada tivesse acontecido. Muitas vezes até pede desculpas e fala que nunca mais vai agir assim, que aconteceu porque estava com problema no serviço, ou porque ela agiu daquela forma, mas ela sabe que ele não gosta. Mas você sabe que eu não gosto de chegar e te encontrar lá no vizinho, e eu chego em casa, te encontro lá no vizinho, e aí ele faz o pampeiro, e quando ele entra, ele pede desculpas e fala: eu me excedi, mas eu morro de ciúme, aquele vizinho ali, ele fica dando em cima de você, eu já percebi. Aí ele começa a imputar traição, né? Aí ele começa a duvidar da honestidade, da idoneidade dessa sua companheira. Meu Deus. E ele começa a dizer: eu não gosto de você lá na casa da sua mãe, do seu pai, por causa do primo, ou por causa do vizinho. E muitas vezes, a gente, quando começa um relacionamento, a gente conta para os nossos namorados, né? Os novos relacionamentos, que a gente teve os perrengues, os perrengues da família. Isso. Né? E isso daí é usado. E muitas vezes também que na minha experiência, né, dentro de uma unidade e atendendo mulheres, a minha experiência também como advogada é muitas vezes ele usar isso como a violência moral, né? Meu Deus então, do céu. Ele pratica a violência moral denigrindo, dizendo que você tem caso, que você o traiu, que você tem um relacionamento com fulano, com ciclano, e da criação da cabeça. Mas, geralmente, foi em razão da mulher ter relatado esse fato. Ele não sabe de nada do seu passado. Só que as mulheres, quando se relacionam, contam partes do seu passado, achando que isso daí vai trazer mais confiança, vai trazer mais vínculo
com aquele novo parceiro, né? Então, é um dos erros que a gente comete também, nós mulheres, de nos relacionarmos e contarmos e falarmos dos nossos ex-relacionamentos. Veja bem. E isso daí, a gente pode, eu digo que não é só com relacionamento com primos, não. Porque muitas vezes a gente também conta que a gente sofreu um assédio, um abuso de um padrasto. E isso daí é usado como um argumento para você não ir mais à casa da sua mãe. E você já se isola, é um dos fatores do isolamento também, porque ele usa essas narrativas, essas histórias que você contou, essas suas experiências de vida que você teve, ele usa essa experiência para te isolar, para enfraquecer a sua rede de proteção. Porque todos nós temos uma rede. E quando a gente fala de rede de proteção, rede de enfrentamento, nós estamos falando da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Do grupo da igreja. Do grupo da igreja. Onde que eu frequento? Da reunião de pais na escola. Porque toda vez, ou do meu serviço, muitas vezes a mulher é obrigada a sair do ambiente do trabalho. Porque ela relatou lá no começo do relacionamento que o patrão dela, quando ela entrou lá, o patrão dela deu em cima dela. Ou que falou que ela era bonita. Ou que falou que ela era bonita. Ou então ele também cria que numa reunião, ou numa festa do serviço, ele cria que aquele fulano lá tá olhando demais para ela. Gente, olha, violência psicológica e a violência moral, ela é muito presente na vida da mulher. Então, tem muitas mulheres hoje vivenciando o controle através disso aqui, do celular, e que elas não conseguem entender, elas acreditam que isso é um cuidado. Então, quantas mulheres, na minha experiência, eu vejo que tem que compartilhar a localização, tem que fazer videochamada durante o horário de trabalho para mostrar com quem que ela está, no local que ela está, quem que é o colega que está do lado, quem que não é esse colega, o que ela está fazendo, se ela se atrasa para voltar para casa, né? Ou se ela não atende ao telefone no momento que ela está no ambiente de trabalho, é imputada a ela traição, a um comportamento desonesto. Então, todo esse contexto travestido de cuidado, de amor, de ciúme, é uma violência. É uma violência que muitas vezes a gente não dá crédito. E nós caímos, né, nesse relacionamento abusivo, que ele vai se intensificando. E aí, quando você perde toda essa sua rede de apoio, você vai sofrer a violência mais grave. Então, a violência mais grave, qual é a violência mais grave? Eu não sei nem falar qual que é menos grave, né? Para mim, todas, porque deixam sequelas, a violência psicológica deixa sequelas gravíssimas. É porque é interno, né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Só que você começa a sofrer aquela violência que já é a física, que te causa dor humana, dor física, né? Muitas vezes você já desenvolve uma doença como depressão, síndromes do pânico, diabetes, pressão alta. Olha quantas mulheres que não estão acometidas por doenças adquiridas, né? Em razão de um relacionamento abusivo, em razão de um estresse, em razão de um trauma. E ela desenvolve essas síndromes em razão desse trauma. Existem estudos, doutora, que falam que esses relacionamentos tóxicos estão desenvolvendo muita daquela doença que agora, fevereiro roxo, ela é Alzheimer. Gente, aquela doença que é difícil de detecção, que a gente sente dores, muitas dores. Fibromialgia. Que dói o corpo inteiro, dói tudo e não se detecta onde é. Essas são doenças do emocional. E desencadeados, os estudos falam mesmo. Sim. Que a diabetes, a pressão alta, a hipertensão também, a síndrome do pânico, a fibromialgia são doenças emocionais. Ansiedade, até as dermatites atópicas, a herpes zoster, as dermatológicas, Sim. né? São desencadeadas em razão de um estresse.
né? Então a gente precisa pensar qual é o estresse. O que eu estou passando? Eu, mulher, eu estou num relacionamento abusivo e eu começo a desenvolver algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo. Eu tenho medo de sair, eu estou sofrendo uma violência sexual, eu estou sendo assediada todos os dias no meu ambiente de trabalho ou dentro do meu lar, né? Eu sou obrigada a manter relação sexual, porque como que é essa obrigação de manter relação sexual dentro do lar? É porque você passa as humilhações, as chantagens, as violências psicológicas, muitas vezes, e no final do dia você tem que servir, sexualmente falando. E aí é contra a sua vontade. E isso é uma violência sexual. É porque para nós mulheres, para ir para o sexo, né, a maioria das mulheres que eu conheço, né, a gente precisa estar preparada, sentir vontade, tá naquele clima, né? Sim. Não assim, né? Como diz, eu vejo, eu acho engraçado aquele pastor Cláudio Duarte falando assim, o homem falou assim, primeiro o negócio dele fala assim, vamos fazer sexo, o negócio vai primeiro e depois que a alma vai. E a mulher não, primeiro a alma dela conversa com ela, prepara o corpo dela, aí o corpo dela responde. Aí ela está preparada para se entregar para o marido, para o namorado, para quem quer que seja, né? Justamente. Mas é o corpo dela na hora que ela está pronta, não na hora que o outro quer. Pois então, mas aí a gente entra lá naquela cultura, né? Do dever de servir sexualmente. Sabe por quê? Porque nos foi ensinado que se ele não tem em casa, onde que ele vai buscar? Na rua. Na rua. Então, essa é a cultura do estupro, que nós disseminamos dia a dia. Nós trazemos da nossa construção enquanto mulheres. Que nós temos que estar sempre dispostas. Janira, outra coisa, até te chamei de Janira agora, Sim. Mas sabe que eu lembrei? Uma coisa muito importante, acho que eu nem coloquei aqui, mas é uma coisa que me incomoda muito. Nós mulheres, vou falar nós mulheres porque eu sou mulher. Sim. Somos machistas. Quando você contou do seu filho ali, eu ia falar pra você. De repente não é a gente, um comportamento seu. Gente, como a gente... Nosso. Assim, quando uma mulher passa alguma coisa na rede social, ao invés da gente apoiar, quando a gente vê alguma coisa na rede social, a gente não apoia a mulher. Sim. Ou, pelo menos fica quieta, não fala nada. Mas a mulher é que vai lá e desce a lenha na outra. Eu vou dizer de um exemplo que tomou a rede social aqui no Mato Grosso, daquela menina jovem que foi lá na casa do ex cobrar a pensão. Foi com o atual cobrar a pensão lá na casa do ex em Várzea Grande e foi assassinada. Pois é. Ficou sabendo? Viu esse caso, né? Não vi. Não, então, veja. Quantos na rede social, Deus, mas ela também procurou. Procurou mas o quê? ela O foi direito do filho dela, do gente. Ex lá. Ela foi lá na casa do ex cobrar. Ó, veja bem. Ai, é indignante. Tô vontade de sair correndo. Presta atenção. Se um cara faz um filho e não paga a pensão, ok, ele é macho. Tá tudo bem, ele não pagou a pensão. Mas se a mãe tem o filho, ela pega esse filho e fala, tá aqui, papai, cuida dele, papapá, porque eu vou trabalhar. A mãe abandonou a criança. Por que 2 pesos de 2 medidas? Eu não consigo entender por que esses julgamentos que acontecem. Sabe assim, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria deixar os meninos. Mas uma mulher que faça isso, eu não posso julgar, gente. Cada ser humano... dela, né? Exatamente. Cada ser humano é único e Deus criou cada um do seu jeito. Eu não posso tentar entender o que está passando dentro da sua cabeça. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é acolher. Cara, se tomou essa decisão, ok. Eu tenho que te alertar. Não é nem alertar a palavra certa, né? A gente tem que falar... Olha, eu instruir. Eu penso que é assim, assim, assim. Você vai acontecer isso e isso. O meu pai fazia muito isso. Você tem 2 caminhos. Assim e assim. O que você prefere?
E sempre ele fazia a gente escolher o caminho certo, porque ele deixava a gente decidir. Então, meu pai sempre foi muito sábio. Minha mãe era brava. É brava até hoje, né? Tadinha, 89 anos. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, é isso, a gente é machista. Nós, mulheres, somos machistas. Nós olhamos a roupa da outra, né? E, sei lá, vamos repensar isso, mulherada. Vamos, né, começar a cuidar mais desse pensamento. Eu vou dar um exemplo do como que nós somos machistas com relação às nossas atribuições domésticas. Não é? Qual mulher que está aqui nos assistindo, que não se sente sobrecarregada com os cuidados do lar? Qual mulher que trabalha fora, que tem todas as suas obrigações como o seu companheiro, mas quando entra para dentro de casa, é ela quem cuida da cozinha, é ela quem cuida da casa, ela quem cuida do banheiro, ela quem cuida dos materiais escolares dos filhos, quem cuida das crianças, e o bonitão, e o companheiro, tá no celular, tá no sofá, tá descansando. Então, eu costumo falar, eu até uso como violência invisível, uma das violências invisíveis, porque a gente não enxerga, porque ninguém consegue computar, a gente não consegue falar quanto mais você trabalha do que o seu marido. Não tem medida. Então, onde essa situação, a gente precisa mudar. A gente precisa abrir um diálogo. Mas por quê? Porque eu fui criada assim. De que eu é que tenho que cuidar do lar, de que eu sou a harmonia, de que cabe a mim, mulher, fazer a comida, limpar a casa, se eu tiver alguém que me ajuda, orientar essa pessoa, mas sou eu que tenho essa obrigação, o meu companheiro não tem essa obrigação, mas eu divido tudo já dentro da minha casa, porque a mulher moderna hoje vivencia isso. Ela divide tudo que eu falo com relação às obrigações que demandam dinheiro, né, verba. Sim. Né? Então, é sobre isso. A violência não é só a psicológica, não é só sofrer um soco, um empurrão, um arremesso de objeto. É muito mais. Por quê? Porque hoje nós estamos vivenciando as mulheres que conseguiram, nós tivemos uma experiência, nós fomos construídas. Eu sou de uma geração que a minha mãe falou, casa primeiro com o seu emprego. Nos prejudicou muito. Sabe por quê? Porque eu casei com o meu emprego e com todos os deveres da casa. Porque eu fui educada assim. As nossas crenças, As né? nossas crenças nos... Então, é só vivenciando, eu estou dizendo agora da minha experiência familiar, na minha experiência como mulher. Então, eu só fui identificar que eu tinha que abrir um diálogo com meu marido, que ele precisa me ajudar, né? No que sobra, quando a gente está com a funcionária, no que sobra que essa funcionária não conseguiu fazer, a gente tem que se ajudar. Sim. E aí eu só consegui enxergar quando eu comecei a estudar sobre isso, como eu comecei a trabalhar nessa pauta. Por quê? Porque eu sempre fui construída uma super mulher, uma mulher heroína, uma guerreira. Eu sou a guerreira. E nós estamos trazendo nós estamos uma geração de mulheres guerreiras que estão carregando todas as obrigações domésticas do lar e também do seu emprego, do avanço seu dentro de uma sociedade. Então, é sobre isso. Então, quando a gente fala de violência, a gente tem que parar, a gente não pode só debater a violência dentro do ambiente doméstico. Guerreiras adoecidas. Guerreiras sobrecarregadas. Aí, nós não queremos o momento da transa, Sim. Nós estamos cansadas, nós estamos com a cabeça na obrigação que eu deixei, que eu tenho que dar conta amanhã no serviço, mas eu cheguei em casa e não consegui mexer, né? Eu não consegui, eu sou uma gestora, eu preciso desenvolver algo que não fique só restrito ao meu ambiente de trabalho. Eu preciso chegar em casa e ter saúde psicológica, mental, para eu amanhã desencadear tudo que eu deixei por pendência e me cuidar, e minha manicure, fazer minha leitura. Sim.
E você está entendendo? Então, a Rod, gente não está Janira. tendo esse cuidado. É sobre isso que a gente tem que, todas as vezes que a gente parar para falarmos sobre mulheres, para falarmos sobre como empoderar a mulher, eu falo para minha filha, eu crio a minha filha assim, filha, todos nós temos obrigação, até ela. Dentro da minha casa, isso foi instituído, porque eu fiz um compromisso com Deus, que quando eu fui esclarecida, quando eu tomei conhecimento, chegou à luz a minha vida, do que é a violência, do que é a sobrecarga, eu disse que a violência para aqui, nessa geração, na minha família. Perfeito. E eu não vou repassar isso, eu não Perfeito. quero que a minha filha repasse isso. Então, a gente está olhando aí várias posts de Instagram, a mãe, a idosa, a avó que passou para a mãe, a mãe que passou para a filha, e a filha que vai passar para a neta. Nós temos sim que dar um basta. Nós temos que dar um basta, mas é com atitudes. Mostrando. E eu falo com atitudes dentro da nossa casa, porque não faz sentido eu trabalhar com isso, eu falar sobre isso e eu vivenciar isso, eu vivenciar essa dor. Então eu preciso fazer uma cura. Eu preciso curar o meu clã, o meu núcleo familiar. Eu preciso proteger, criar os meus filhos, meus sobrinhos. Eu preciso, onde a minha voz alcançar, eu tenho que trazer essa luz, de dizer que nós temos que partilhar. Tem situações que são para mulheres? Eu acredito que sim, que tenha, dentro da sua cultura, dentro da sua família. Mas também tem situações que são de homens. Eu também quero um homem que me protege. Eu não quero ser guerreira. Eu quero um homem acolhedor. Um porto seguro, Eu quero um porto seguro. Sim. Eu não estou aqui pregando que as mulheres têm que carregar tudo e dar conta de tudo e eu não preciso de homem. Eu penso assim, amiga, cada um tem a sua função, mas o relacionamento é uma via de mão dupla. É isso? Justamente. Porque quando a gente passa a habitar o mesmo lar, aquele lar, nós não podemos reproduzir o que a gente vivenciou na infância. Você tem duas formas de você aprender. Ou você aprende com o exemplo. Você pensa também assim que tudo que a gente conversou aqui agora, assim, você foi falando da violência psicológica, da violência moral, do narcisismo, veio muito claramente na minha cabeça que nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de acreditar muito mais nas coisas negativas que nos são ditas. Antes de começar, nos bastidores, eu tinha te dito assim, que quando eu falava assim, nossa mãe, nossa vizinha fulana gosta tanto de mim, aí ela falava assim, nossa, mas você é muito convencida. Isso é tolher, né? É podar uma coisa da estima da pessoa. E aí, quando ela começa a ter um relacionamento com alguém que pode ser um narcisista, essa pessoa vai suprir aquilo que a mãe falou. Ele fala, não, ai, você é linda, você é isso. E aí você, não, minha mãe estava errada. Então, você vê que começa no núcleo familiar, nas crenças que nos são imputadas lá em casa. Sim, justamente. Começa lá, é isso mesmo? É isso mesmo. E eu vou falar, eu vou falar mais uma experiência, né? Então, quando eu era criança, eu sempre fui muito proativa. Eu sempre ajudei a minha mãe nos afazeres domésticos, na cozinha. Então, a minha casa recebia muita gente, a família, principalmente do meu pai e da minha mãe. Frequentava todos os finais de semana, era lá que era a reunião familiar. E eu estava ali ajudando a minha mãe, porque eu achava que a minha mãe estava trabalhando demais. E quando chegavam os amigos do meu irmão, ou os primos, alguma coisa, eu também sempre fui muito dada, sempre fui de receber, de conversar, eu sempre fui assim. E meu pai dizia que eu era assanhada, eu era para frente. E eu não entendia o que era para frente, mas eu entendia que aquilo ali estava me reprimindo. Que era uma coisa que não era legal, né? E hoje eu tenho a minha filha, e a minha filha tem esse comportamento. Ela me ajuda. Graça, e quando chegam os sobrinhos, os amigos dos meus sobrinhos chegam em casa e ela senta para conversar, e ela, né? E aí um certo dia eu ouvi do meu pai falar que a minha filha é para frente.
E aí eu fui e chamei meu pai para falar. Eu falei, pai, esse para frente que o senhor está dizendo é o mesmo para frente que eu ouvi quando eu era criança. E esse para frente que eu ouvi quando eu era criança, eu não entendia que tinha esse cunho sexual. Mas a Rebeca, eu vou dizer o nome da minha filha, ela não tem esse comportamento. E eu não quero que a gente fale para ela isso, que ela escute esse comentário, porque eu entendo que ela tem que se relacionar. E ela tem que se posicionar. E eu e meu marido, a gente está sempre observando qual que é a conversa. Ela pergunta o nome, a idade, onde estuda, com quem, e que série que estuda, qual é a professora que mais gosta, qual que é a matéria que mais gosta. Ela é comunicativa. Gente, ela é e como que nós vamos podar uma criança para dizer que ela é assanhada, ou que ela é para frente, ou que é... Você está entendendo? Na idade... Na cabecinha da pessoa construída com o machismo, né? Construída da forma como meu pai foi construído, ele tem esse cunho. Mas nós não podemos... Então, quando eu falo de comportamento que a gente traz de família, que a gente está trazendo de 1900 e bolinha, né, da nossa geração antigamente, nós temos que mudar esse comportamento dentro do nosso núcleo familiar. É com esses pequenos detalhes, com essas pequenas falas, com essas pequenas cortes ou cerceamento de liberdade que a gente faz com as nossas crianças. Então, a gente tem que entender, porque de repente a gente está assim, frustrando a fala, Exatamente. a exposição, o posicionamento. E eu falo porque eu só consegui me posicionar e quebrar toda essa estrutura de educação que eu tive agora, muito recente, que eu me posiciono, que eu falo, que eu fui educar, sabe? Que eu consigo quebrar todas essas amarras que me foram construídas, que me construíram. Né? Então, assim, foram ensinamentos, julgamentos, pré-julgamentos, que nós mulheres somos julgadas, nós somos imputadas a nosso comportamento, como se a gente estivesse se oferecendo, quando não é verdade. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e esse olhar crítico mesmo, para que a gente não peque, né? Para que a gente não para que a gente não diminua e que a gente não desperdice todas as habilidades que os nossos filhos estão trazendo. Exatamente. Então, a gente, num breve resumo aqui, que para quem está vendo, começando a assistir agora, né? Num breve resumo aqui, porque esse assunto aqui daria acho que uns 15 episódios, né? Os principais pontos são a violência doméstica começa com inculcações psicológicas, incutições, não sei as palavras, não estou conseguindo achar a palavra certa agora, mas inculcação mesmo psicológica, que nos são colocadas dentro das nossas casas, quando nós ainda crianças, que somos umas esponjinhas, escutamos coisas que não são verdades a nosso respeito. Nossa, eu estou arrepiando. Elas vão reverberar na nossa vida adulta. E quando a gente está adulto, a gente pode encontrar com o nosso possível agressor, com o nosso possível narcisista, com o nosso possível... Eu estou falando assim, gente, porque eu não consigo ver a dor de uma outra mulher na rua agredida e não sentir nada. Esses dias eu estava olhando a rede social e eu vi um cara dando capacetada na mulher. Não, ela estava com capacete na mão e ele batia na cabeça dela. E parecia que era eu, sabe? Eu senti as dores daquela mulher e um menino magrinho foi separar aquilo. Eu queria abraçar aquele menino. Eu queria abraçar aquele menino, acho que ele chama Will.
Eu nunca passei por isso, eu nunca apanhei, né? Mas eu não aguento ver uma mulher sofrer desse jeito. E quando a gente falou de trazer você aqui, Janira, o meu coração ficou grande. Com muita alegria, sabe? Porque você partilha desse sentimento de ajudar pessoas, de ajudar mulheres que vivem em situações, não só em situações de risco, mas em relacionamentos abusivos, que eu acho que nós vamos ter que fazer um outro podcast para poder falar como que eles vão surgindo, de que forma, como que eles vão aparecer, que a gente só tem alguns minutos para terminar já. Mas o que a gente precisa deixar aqui, nós duas mulheres fortes, que quebraram vínculos, que superaram, né? Eu ia pedir para você contar um caso que você ouviu na delegacia, mas você já contou a sua história de vida, eu estou contando a minha história de vida. Mas o que nós podemos deixar para as pessoas aqui, a nossa mensagem é de encorajamento, né? Justamente. Ação, procurar ajuda. Gente, você que está ouvindo aí, que está assistindo, se você vive isso, se você está achando que está vivendo, conversa com alguém, com um amigo. Se você viu um amigo seu passando por uma situação dessa, denuncia. Faça uma denúncia anônima, evita a morte. Gente, tem muita gente morrendo, tá horrível, tem muito feminicídio acontecendo. Tá aqui a delegada que não me deixa mentir. Eu sugiro que você que foi tocado por esse podcast, que compartilhe, siga o canal, né? Da doutora Janira também, as redes sociais que vão ficar à disposição de vocês, né? Com a gravação depois. Leiam, porque leitura é libertadora, o conhecimento liberta, e você não vai passar essa dor que você tem, que você trouxe de lá para trás, para os seus filhos, para o seu clã. Sim. Doutora, qual a sua mensagem? O que você deixa de mensagem para as mulheres? Bom, eu deixo que enfrentar a violência doméstica, enfrentar a violência de gênero, enfrentar todas as dores que nós, meninas e mulheres, passamos em razão do gênero, em razão de sermos mulheres, que procure mudar a sua vida, olhar para si. Você não vai conseguir mudar uma sociedade se você vivencia, se você não está dando um basta, se você não está conseguindo um diálogo com o seu companheiro. Que se você não está conseguindo falar para o seu companheiro, poxa, eu estou sobrecarregada, olha, eu preciso da sua ajuda. Vamos fazer assim, hoje você cuida dos afazeres da criança, você cuida da cozinha, eu cuido da casa, e vamos nos cuidar. Nós, mulheres, precisamos olhar para dentro de nós mesmas e entendermos a nossa força. E a nossa força não é para sermos maiores e melhores do que os nossos homens. Sim. De jeito nenhum. A nossa força tem que ser para nos curarmos. A nossa força tem que ser canalizada para curarmos uma geração, para nos darmos as mãos e entendermos que a nossa colega de trabalho que noticiou que o chefe está assediando, que ela está falando a verdade, que ela precisa de ajuda, que é a culpa que do ela chefe, precisa de mais alguém que encoraje ela, de uma palavra, de um incentivo, que ela denuncie. Então, quando a gente ouviu uma criança dizer que o tio é tarado, que o primo é tarado, que o vizinho, que o moço lá do mercadinho, eu tenho tantas experiências que eu já atendi, de criança que fala que o homem do mercadinho é tarado, e a mãe e os pais falam que ela está mentindo. Aí, quando ela noticia que ela sofreu isso, e a professora fala, mas você está falando a verdade? Você está imputando uma coisa muito séria, e já retrai essa criança. Então, nós não aprendemos a acolher meninas e mulheres vítimas de violência. Nós aprendemos a julgar. E a primeira fala é de colocar em descredibilidade a fala da menina e da mulher. E o que a criança faz? Retrai. Ela não vai contar. Por quê? Já colocaram em dúvida
a fala dela, porque eu estou questionando. Então, enquanto eu não estou nem dizendo, não quero nem falar de capacitação, de qualificação que nós temos que dar para todos esses profissionais que têm o primeiro contato com vítimas de violência. Sim. Eu estou dizendo para você, mulher, se você tem alguém que trouxe essa notícia, que traz essa dor de violência, ou que você observou que a sua irmã já não frequenta a casa dos seus pais, as festas de família, que ela, depois daquele relacionamento, ela se entristeceu, ela não sorri, ela já não tá nesse círculo, né, saudável de convivência. Se você está presenciando, se você está vendo que seu filho, sua filha mudou de comportamento, retraiu, já fazendo xixi na cama, ou já está na idade que está reprovando, está muito chorosa, ou não está mais tendo produtividade na escola, a gente tem que ligar um alerta. Nós precisamos entender que o ciclo de violência contra meninas e mulheres, contra vulneráveis, ele é uma pandemia. E a Organização Mundial de Saúde já tratou disso e já equiparou a violência doméstica como uma pandemia. E a gente teve uma experiência de uma pandemia muito recente, em que a gente não encontra hospital, e que a gente não encontra profissional, que a gente não encontra acolhimento. E a violência doméstica é a mesma coisa. As mulheres estão morrendo sem acolhimento adequado, sem um tratamento adequado. Então, enquanto nós não mudarmos a cultura de toda uma sociedade, o olhar dos homens, o olhar das igrejas, o olhar da família, o olhar da escola, do postinho de saúde, para que essa mulher, que independente se ela é mulher de faccionado, mulher de bandido, Sim, independente disso, ela é um ser humano. É uma mulher. A gente precisa salvar vidas assim, tendo essa sensibilidade e tendo esse olhar diferenciado para a dor. Porque nós temos a nossa experiência, então a gente precisa se colocar, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e efetivamente oferecermos uma ajuda. Hoje nós sabemos que a rede social ela está aí mostrando onde denunciar, como denunciar. Eu quero fazer uma denúncia, está acontecendo, liga 190. Eu quero fazer uma denúncia anônima, eu ligo lá no 97 ou ligo 180, que são os canais nacionais. Mas a gente precisa de dar uma denúncia qualificada. O que é isso, denúncia qualificada? Eu preciso dar todas as informações, onde mora, o nome, a idade, como que veste, onde trabalha. Por quê? Porque senão a gente não consegue desmistificar, chegar no local, na vítima, na residência, né, fazer um início de uma investigação, por exemplo. Mas se você também é mulher e vítima, peça ajuda. Isso. Peça ajuda na sua família, nas redes sociais. Tem muita gente aí, tem muita rede do bem falando sobre isso e te orientando de como pedir ajuda. Mas eu não quero levar para a polícia. Eu não quero trazer isso para oficializar para um processo criminal. Então, peça ajuda num posto de saúde ou até mesmo um profissional da saúde para você, pelo menos, se libertar disso. Para você sair desse ciclo de violência, porque é possível também, né? É isso? Porque tem muitas mulheres que não querem denunciar, é o pai dos filhos, ela quer só sair desse relacionamento abusivo e ela não sabe como. Né? Não é a melhor orientação, mas a gente precisa orientar essa mulher a pelo menos se salvar. A salvar a sua vida, né? A salvar e a a vida. Filhos, Ai. Eu tenho algumas frases impactantes aqui que eu li, mas assim, de duas eu estava conversando com a doutora Janira antes de começar, que, gente, vidas importam. E vidas de mulheres, vidas fragilizadas importam mais ainda. E você não está sozinha. Você é forte, você é capaz. O silêncio é o maior aliado do agressor. Fale, denuncie e ajude. Não é só a polícia, não é só a instituição, não é só o governo. Você, ouvinte, é responsável pelas vidas que estão sendo ceifadas. Pense nisso. E agora, né, com gostinho de quero mais, eu quero deixar aqui emocionadíssima e com sentimento de dever cumprido.
com vocês, mulheres, que o ESGcast agradece, primeiramente, a Deus, que nos proporcionou esse encontro. Verdade. Eu, Tatiane Castro Salim, em nome de todas as mulheres vítimas de violência doméstica, te agradeço, doutora Janeira Ai, doutora Laranjeira, por ter se disponibilizado, por ter vindo até aqui, o seu tempo precioso, por deixar suas atividades e compromissos importantes para estar aqui, abrilhantando este ESGcast com sua participação e sua contribuição ímpar neste podcast. Agradeço cordialmente a você, meu caríssimo ouvinte, por sua atenção e interesse nesse tema de importância à sociedade, que não é segredo a ninguém o fato do crescente número do feminicídio. Muito obrigado e até o próximo episódio.